Oi, como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a proposta não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. A proposta é apenas discutir o conteúdo do texto bíblico sobre o assunto. Em Isaías é dito que toda a terra está cheia da glória de Deus, e em 1 Crônicas é dito ao povo que deem glória a Deus. A palavra hebraica que aparece nessas passagens como glória é a palavra kavod. Em Salmos é dito ao povo que glorifiquem a Deus. A palavra hebraica que aparece aí como glorificar é kavad. Mas o que significa glória, glorificar? De acordo com a concordância de James Strong, no Velho Testamento, as palavras hebraicas kavod e kavad têm um sentido de peso, dar peso. Porém, de forma geral, são utilizadas no Velho Testamento com o sentido figurado, sendo traduzido como honra, honrar, ou algo parecido. Com isso, entende-se que honra é um tipo de peso no sentido figurado. Outra forma de vermos isso é observando outras passagens onde as palavras hebraicas kavod e kavad aparecem e como elas são traduzidas. Em Êxodo e em Deuteronômio é dito: honre seu pai e sua mãe. Em Isaías é dito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nessas passagens, honrar é a palavra hebraica kavad. A partir daí, podemos perceber que glorificar tem o sentido de honrar. Glorificar a Deus tem o sentido de honrar a Deus. Mas como honrar a Deus? Ou seja, como glorificar a Deus? No Velho Testamento existem umas 4 passagens que ajudam a entender como glorificar a Deus. Uma dessas passagens é Provérbios 14, verso 31, que diz que quem se compadece do necessitado honra a Deus, ou seja, glorifica a Deus. Como podemos ver, essa passagem se refere ao sincero amor ao próximo, e quando agimos assim, com tal ação estamos honrando, ou seja, glorificando a Deus. Outra passagem é Salmo 50, verso 23, que diz que a oferta de gratidão honra a Deus. Essa passagem, a princípio, mostra que quando nós temos um sentimento de gratidão, com isso estamos honrando, ou seja, glorificando a Deus. Em Salmo 50, verso 14, vemos que a gratidão por si só é considerada como um sacrifício. Uma outra passagem é Isaías 29, verso 13, a qual nos ajuda a refletir, pois fala sobre pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração de tais pessoas está longe de Deus. A palavra hebraica que aparece aí também é kavad. Com isso, entende-se que, embora possamos glorificar a Deus com a boca, dizendo, por exemplo, glória a Deus, tal fala em si não significa que de fato estejamos glorificando a Deus. A quarta passagem eu vou comentar depois. Uma outra informação importante é que o Antigo Testamento em hebraico possui uma tradução antiga para o grego conhecida como Septuaginta. Na Septuaginta, as palavras hebraicas kavod e kavad, em várias passagens foram traduzidas para as palavras gregas doxa e doxazo. As palavras gregas doxa e doxazo também aparecem no texto grego do Novo Testamento. De acordo com a concordância de James Strong, as palavras gregas doxa e doxazo têm o sentido de opinião popular. Mas o que honra tem a ver com opinião popular? Conforme dito antes, entende-se que honra é um tipo de peso, no sentido figurado. Entende-se que alguém que tenha honra é alguém que esteja na opinião popular no bom sentido. Isto é, alguém de boa fama, com uma glória no bom sentido. No Novo Testamento também existem umas 4 passagens que nos ajudam a entender como glorificar a Deus. Em Mateus 5, verso 16 e em 1 Pedro 2, verso 12, é dito que quando nós praticamos boas obras, com isso as pessoas glorificam a Deus. Em João 15, versos de 8 a 12, é dito que Deus é glorificado quando nós damos muito fruto. A passagem diz: nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. O verso 12 explica que muito fruto se refere ao amor ao próximo. Em 2 Coríntios 8, verso 19, mostra que quando nós ajudamos os necessitados, com isso nós estamos dando glória a Deus. A passagem diz: esse favor que é servido por nós para a glória do Senhor. Os versos anteriores do 1 ao 4 mostram que esse favor se refere a doações aos necessitados. O capítulo posterior, capítulo 9, versos do 7 ao 9, também mostram que esse favor se refere a doações aos necessitados. Veja que o verso 9 diz: deu aos pobres, a justiça dele permanece para sempre. Perceba que se trata de uma repetição do Salmo 112, verso 9, o qual diz: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, sua força é exaltada com glória. Essas passagens mostram que quando nós praticamos o sincero amor ao próximo, com isso estamos glorificando a Deus. A glória e a casa de Deus.
Existem passagens que falam que a glória de Deus encheu o lugar de habitação, que a glória de Deus encheu a casa de Deus. Mas o que seria a casa de Deus, segundo a Bíblia? Vejamos isso depois. Mas, sendo a glória uma honra, como que essa honra enche um lugar? Observe essas passagens. Em Êxodo 40, versos 34 e 35, é dito: E a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória de Deus encheu o lugar de habitação. E Moisés não conseguia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus enchia o lugar de habitação. Em 1 Reis 8, versos 10 e 11 é dito: E aconteceu de os sacerdotes saírem do lugar santo, e a nuvem encheu a casa de Deus, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé para servir por causa da nuvem, pois a glória de Deus encheu a casa de Deus. Em 2 Crônicas 7, verso 2 é dito: E os sacerdotes não conseguiram entrar na casa de Deus, porque a glória de Deus encheu a casa de Deus. Nessas passagens percebe-se que a palavra glória seria uma honra com sentido metafísico, ou seja, algo percebido como espiritual, com muita intensidade, a ponto de ser dito que Moisés não conseguia entrar na tenda da reunião, exatamente por causa da glória de Deus que havia enchido o lugar de habitação. Perceba que os sacerdotes saíram do lugar santo, exatamente por causa da glória de Deus que havia enchido a casa de Deus. Ou seja, os sacerdotes não conseguiram entrar na casa de Deus, exatamente por causa da glória de Deus que havia enchido a casa de Deus. Mas o que é a casa de Deus segundo a Bíblia? De acordo com a informação que encontramos na Bíblia, vemos o seguinte: antigamente o santuário com o tabernáculo, ou seja, com a tenda, era a casa de Deus, porém era como figura e sombra das coisas celestiais. E depois o templo de Jerusalém foi construído, e esse templo era chamado de casa de Deus. Mas também é dito que Deus não morava lá. No Novo Testamento, em 1 Timóteo 3, verso 15, é dito que as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, a coluna, fundamento da verdade. Entende-se que a casa de Deus mencionada nessa passagem não se refere ao local onde as pessoas se reúnem, pois no Novo Testamento é dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No Novo Testamento é dito que casa de Deus são as pessoas, coletivamente, ou cada pessoa individualmente. Veja que essa passagem em 1 Timóteo 3, verso 15, é dito que a casa de Deus é a igreja de Deus. Perceba que na Bíblia a palavra igreja nunca se refere ao local onde as pessoas se reúnem. Na Bíblia a palavra igreja se refere às pessoas, as quais formam o corpo de Cristo. Com isso, entende-se que a casa de Deus mencionada em 1 Timóteo 3, verso 15, refere-se à comunidade de pessoas, as quais formam o corpo de Cristo. Ou seja, as pessoas devem se comportar bem dentro do corpo de Cristo, que são as pessoas, não o local onde as pessoas se reúnem. A palavra igreja também se refere às pessoas do Velho Testamento, ou seja, a igreja terrena do Velho Testamento. E também se refere à igreja dos inscritos no céu. Segundo o Novo Testamento, a igreja é fundamentada sobre os apóstolos e profetas, mas Jesus Cristo é a pedra principal. No Novo Testamento é dito que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Glorificar a Deus com a riqueza que se tem. A quarta passagem do Velho Testamento que eu deixei para comentar por último é a passagem em Provérbios 3, versos 9 e 10, que diz: Honre ao Senhor com sua riqueza e com os primeiros frutos de sua produção, e se encherão os seus celeiros, e de muito vinho os seus tonéis transbordarão. Pergunta: quem disse e para quem foi dito? Sem entrar na questão de se é literal ou não, de acordo com o texto, essa fala é atribuída a Salomão, ou seja, é Salomão quem diz, e ele diz para um de seus filhos. Essa passagem fala sobre honrar, ou seja, glorificar a Deus com dois elementos, com a riqueza que se tem e com os primeiros frutos. Falando primeiramente dos primeiros frutos, devemos considerar que isso se trata da festa das primícias, a qual é uma festa israelita, a qual tinha uma data específica para ser realizada. No dia 14 do primeiro mês israelita é a Páscoa. No dia 15 inicia-se a festa dos pães sem fermento, a qual durava 7 dias. E logo após inicia-se a entrega das primícias, as quais eram entregues ao sacerdote. E essa entrega era feita durante 50 dias, ou seja, trata-se da festa de Pentecostes. Devemos considerar que no Velho Testamento, em Oséias 2, verso 11, é dito que Deus pararia com as festas israelitas. No Novo Testamento é dito que ninguém nos julgue por questões de dias de festa. E é dito que a lei mudou e o sacerdócio não é mais levítico. Pergunta:
Você conhece alguém que hoje em dia cumpre o mandamento da entrega das primícias, conforme escrito na Bíblia? Você conhece alguém que hoje em dia entrega as primícias para o sacerdote levítico? O outro elemento fala sobre honrar, ou seja, glorificar a Deus com a riqueza que se tem. Observe que esse verso se relaciona com Provérbios 14, verso 31, que diz que quem se compadece do necessitado honra a Deus, ou seja, glorifica a Deus. Observe também que honrar a Deus com a riqueza que se tem também está totalmente relacionada com alguns mandamentos da antiga aliança, que falam sobre ajudar os necessitados, tais como o mandamento de cancelar as dívidas dos israelitas pobres a cada 7 anos, o mandamento de ajudar os israelitas pobres e também o mandamento sobre os dízimos. Mas hoje em dia é possível cumprir o mandamento da entrega dos dízimos? Eu entendo que hoje, mesmo que a pessoa queira de coração cumprir o mandamento da entrega dos dízimos, tal pessoa não conseguirá, pois hoje é impossível cumprir esse mandamento conforme escrito na Bíblia. Explico isso daqui a pouco. Eu não sou contra o ato de a pessoa entregar 10% ou outra porcentagem em um local onde a pessoa gosta de se reunir. Mas eu entendo que esse ato de hoje em dia de entregar 10% não é o cumprimento do mandamento da entrega dos dízimos, pois tal ato é diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Há quem diga que podemos contextualizar, ou seja, fazer adaptações para os dias de hoje. Mas qual adaptação seria correta? A minha adaptação? A sua adaptação? A adaptação de outra pessoa? Ou nenhuma? Na Bíblia não diz que devemos fazer adaptações sobre o dízimo. Veja que o mandamento da entrega dos dízimos diz que a cada 3 anos a pessoa deveria deixar os dízimos na própria cidade onde morava, a fim de alimentar os necessitados e a tribo de Levi, ou seja, os levitas. Os levitas precisavam receber dízimos, pois eles não tinham direito de herança. Pergunta: você conhece alguém de hoje em dia que a cada 3 anos deixa os dízimos na própria cidade onde mora, a fim de alimentar os necessitados e de alimentar os levitas legítimos? Devemos considerar que a lei mudou e o sacerdócio não é mais levítico. E com relação aos necessitados, o apóstolo Paulo ensinou a fazer coletas, sem porcentagem específica, dizendo que cada um contribuísse segundo o proposto no coração, ou seja, não se trata de dízimo. O mandamento da entrega dos dízimos também diz que a pessoa deveria levar os dízimos até o lugar onde Deus havia colocado seu nome, ou seja, a pessoa deveria levar os dízimos até Jerusalém. E depois deveria comer dos dízimos lá em Jerusalém, em uma festividade. O mandamento diz que se a pessoa morasse longe de Jerusalém, então a pessoa deveria vender os dízimos, que eram dízimos de alimentos, a pessoa deveria vender os dízimos e pegar o dinheiro, e depois deveria viajar até Jerusalém. Quando a pessoa chegasse em Jerusalém, então a pessoa deveria usar esse dinheiro para comprar novamente os alimentos, a fim de entregar os dízimos em alimentos. E depois, em Jerusalém, a pessoa deveria comer desse dízimo em uma festividade. Pergunta: você conhece alguém que hoje em dia viaja até Jerusalém e entrega os dízimos lá em Jerusalém para comer dos dízimos em uma festividade lá em Jerusalém? Veja que em Malaquias 3, verso 10, diz que a pessoa deveria entregar os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro era um armazém, o qual se localizava no templo de Jerusalém. Pergunta: você conhece alguém que hoje em dia entrega os dízimos na casa do tesouro, lá em Jerusalém? Devemos considerar que hoje não existe mais o templo de Jerusalém, não existe mais a casa do tesouro. Mas Abraão não entregou os dízimos antes da lei de Moisés? Em Hebreus é dito que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, mas devemos considerar que na Bíblia não existe nenhuma passagem dizendo que Abraão entregou o dízimo por ser mandamento. Ou seja, não faz sentido propor o dízimo de Abraão, o qual não se diz que é mandamento, mas depois relacionar isso com Malaquias 3, verso 10, o qual com certeza é um mandamento. Mas Jesus não ensinou a entregar os dízimos? Devemos considerar que Jesus disse aos fariseus que entregassem os dízimos das ervas, pois Jesus ainda vivia debaixo da antiga aliança. A nova aliança passou a valer com a morte de Cristo. Na nova aliança, a lei mudou e o sacerdócio não é mais levítico. Eu falo mais sobre dízimos no meu vídeo chamado Dízimo e o Salário do Obreiro. Caso queira comentar algo sobre dízimos, peço que, por gentileza, comente lá no meu outro vídeo, por gentileza. Mais detalhes sobre lei de Deus, que mudou, e sobre mandamentos, assista ao meu vídeo
lei de Deus, os mandamentos. Outras passagens. 3 passagens onde a palavra hebraica kavad tem o sentido literal de peso são as passagens sobre o cabelo de Sansão, que estava pesado, uma passagem sobre correntes pesadas e uma passagem sobre um homem pesado, ou seja, um homem gordo. Interessante notar que sobre a passagem do homem pesado, na Septuaginta, a palavra hebraica kavad foi traduzida para a palavra grega baris, a qual é uma variante da palavra grega baros, as duas com o sentido de peso. É interessante porque no Novo Testamento existe uma passagem onde aparece a expressão grega baros doxes, tradicionalmente traduzida como peso de glória. Essa passagem diz que os sofrimentos produzem em nós um peso de glória. Outras passagens onde aparece a palavra doxa são: os nossos sofrimentos não são comparáveis com a glória que receberemos. Doença para a glória de Deus. Jesus tinha a glória antes que o mundo existisse. Jesus deu a glória para os discípulos para que eles fossem um. Na ressurreição física, os corpos ressuscitarão em glória. Teremos um corpo de glória, como o corpo de Jesus. Existe também a questão de se existe alguma diferença entre glorificar e louvar. Eu entendo que, embora sejam elementos bem parecidos, penso que possuem alguma diferença. Glorificar é honrar e louvar é elogiar. São bem parecidos. Qual o seu entendimento sobre isso? Assista ao meu vídeo, Louvor, como louvar a Deus. Caso você queira esse estudo por escrito, acesse o meu site, www.adorar.comunidades.net. No meu site você também encontrará uma página que contém os links de outros sites para você conferir o texto hebraico e o texto grego da Bíblia. E também encontrará o link da concordância de James Strong. Caso prefira, você também pode comprar Bíblias acadêmicas em hebraico, em grego ou em latim. Muito obrigado.